Deus quebra o padrão de criação onde tudo era considerado bom e vê o homem sozinho e diz: não é bom que ele esteja só. Oi, gente! Karina aqui para mais um episódio do Para Elas Podcast. É uma alegria encontrar vocês aqui. E hoje nós vamos gravar um episódio que já tá lá no Spotify, que é sobre a primeira mulher, Eva. Gente, a mulher é uma criação especial de Deus. Nós somos criadas à imagem e semelhança da Trindade, assim como a Bíblia vai nos afirmar lá em Gênesis 1:27, que vai falar assim, ó: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Eva foi criada por Deus a partir de uma das costelas de Adão. E isso significa uma conexão profunda e íntima entre o homem e a mulher. E Deus colocou a sua essência divina em nós. Ele é um ser relacional e nós também somos relacionais, assim como a Trindade. E após formar a mulher, Deus a apresentou ao homem. E sempre quando eu penso sobre isso, eu reflito sobre essa imagem, eu imagino o brilho dos olhos de Adão de poder contemplar alguém que era semelhante a ele. A alegria dele é expressa lá em Gênesis 2, versículo 22. Vai falar assim, ó: dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então era alguém que lhe correspondesse, que lhe correspondia, alguém semelhante a ele, né? E ele ficou muito feliz, né? Com a chegada de sua mulher, aquela com quem ele seria um. O interessante é que foi Deus quem percebeu, né? Quem disse lá em Gênesis 2:18 que não era bom que o homem estivesse sozinho. Deus quebra o padrão de criação onde tudo era considerado bom e vê o homem sozinho e diz: não é bom que ele esteja só. Veja, o homem ele era pleno, mas ainda assim Deus onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, viu que a mulher era necessária ao homem. Em nenhum momento Deus diminui a mulher. Pelo contrário, nós somos necessárias, nós somos importantes. E assim como a Trindade, nós somos criadas para um relacionamento. Então, o relacionamento do homem e da mulher, desde o jardim, precisa expressar isso, esse relacionamento da Trindade. E aí fica a pergunta pra gente, né? Por que caminhar sozinha? Se nós somos criadas para um relacionamento. Caminhar em relacionamento hoje, né? Entre os seus pares, tanto com o homem ou com amigas, enfim, né, em comunidade, é ir na contramão deste mundo. Porque o mundo hoje nos diz que nós podemos tudo sozinha, né? E na realidade, não, né? Nós fomos criadas para expressar o relacionamento com a da Trindade. Então, nós somos criadas para um relacionamento, para relacionarmos uns com os outros. Então, fica aqui, né, nossa reflexão, que nós não podemos caminhar sozinhas, gente. Nós fomos criadas para nos relacionar. E voltando lá em Gênesis 2:18, nesse versículo, Deus também expressa o papel da mulher. Leia aqui junto comigo, ó. O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Ou seja, uma auxiliadora que seja idônea a ele, ao homem. O termo em hebraico utilizado nas palavras auxiliadora e idônea
é Iezer, que significa amparo, ajuda, aquele ou aquela que ajuda. Ao longo da Bíblia nós vamos ver esse termo que ele é usado para socorro divino, como no Salmo 54, versículo 4, que o salmista vai dizer assim, ó: Deus, porém, é o meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Então, pense, o nosso papel é o mesmo papel do próprio Deus, de amparar, de ajudar, seja o nosso marido, nossos filhos, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. E quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo lá em João 16, no Evangelho de João 16, ele fala que o Espírito Santo é o nosso Paracletos, ou seja, aquele que é convocado para nos ajudar, para caminhar conosco e nos auxiliar. Então, o nosso papel, ele se assemelha ao papel de Deus, né? E isso não é qualquer papel. Pelo contrário, é um papel muito importante. E nós podemos e devemos, né, nos apegar à verdade de que o nosso papel enquanto mulheres é importante. E, por vezes, nós rebaixamos esse papel. O papel de servir, de ajudar, nós rebaixamos como uma ofensa. Mas lembre-se, no reino de Deus, grandeza é servir, grandeza é entregar, é ser auxílio, tal como Jesus. Jesus veio para nos servir, para falar, olha, maior é aquele que serve. Então, o nosso papel como auxiliadoras, como aquela que serve, é importante, é valioso. E nós também não podemos buscar recompensas ou reconhecimento por meio do nosso servir. Nós temos que entender que a nossa recompensa é o próprio Cristo. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Então, ao servir, nós temos que fazer isso de coração grato, porque nós já temos tudo, né? Nós já temos aquele que é suficiente. Então, todas as vezes que bateu um desânimo, né? Sobre meu papel quanto mulher, né? Não, lembre-se que é um papel importante, né? A gente não tem que se sobrecarregar com isso, mas entender que é uma dádiva. Ser mulher, o nosso papel é uma dádiva do Senhor. Mas voltando à nossa personagem de hoje. Infelizmente, Eva não foi conhecida como seu papel, não pelo seu papel de auxiliadora, mas como aquela que ouviu a serpente oferecendo a ela uma exceção e ela aceitando. E leia comigo lá na Bíblia, Gênesis 3:4, vai falar assim, ó. Gênesis 3:4 vai falar: É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e também comeu. Então Eva, ela preferiu a exceção. Ela tinha todas as árvores do jardim, mas ela foi naquele fruto, naquela árvore. E veja, a mulher tem um papel de influência tão grande na vida do homem que ela pegou o fruto, ela comeu, ela ofereceu ao homem que também pegou o fruto e que também comeu. E nós sabemos o continuar dessa história, né? O pecado gerou um medo que afastou o homem e a mulher de Deus. O medo invadiu o jardim do Éden e o homem e a mulher correram para o lado errado. Ao invés de irem para Deus, o seu Criador, eles fugiram do Senhor. E o pecado, ele corrompeu o relacionamento da mulher com o homem, rompeu o relacionamento entre o homem, a mulher e Deus, e também o relacionamento consigo mesmo. O pecado, ele afeta quem nós somos, ele afeta a nossa identidade. E por causa do pecado em nós somos cheias de dúvidas, né? Quem nós somos? Para que nós somos criadas? Qual é o nosso propósito de vida? Nós temos dúvidas com relação à nossa imagem.
ao nosso sexo. Nós duvidamos se Deus é de fato nosso Criador, o nosso Pai. Nós duvidamos acerca da fidelidade do Senhor. Então, veja, são dúvidas que estão em nós, fazem parte da nossa vida exatamente por causa do pecado. E também o próprio inimigo usa dessas dúvidas para nos trazer dúvidas, nos trazer engano acerca de quem é Deus. Então, essas dúvidas, elas também distorcem quem nós somos para Deus e quem Deus é para nós. Nós precisamos parar diante de Deus e questionar mesmo, né? Senhor, me revela, falar para Deus, Deus, me revela quem eu sou para você, traga esse entendimento, né? Quando nós buscamos o Senhor, nosso Criador, e conhecemos quem Ele é, nós também nos conhecemos. Então, é nesse lugar de relacionamento com Deus que nós conhecemos o Criador e nós nos conhecemos. E aí, voltando para a narrativa da queda. Ao encontrarem com o Criador após pecarem, né? E contar aquilo que havia acontecido, a sentença divina veio à serpente, à mulher e ao homem. A mulher, Deus disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Antes da queda haveriam dores de parto, mas por causa do pecado elas são mais intensas. Antes da queda, a relação do homem e da mulher, entre o homem e a mulher, era de igualdade e cooperação. Mas por causa do pecado, uma estrutura hierárquica foi criada e que gera tensão até nos dias de hoje. Ou seja, foi só ladeira abaixo. Hoje nós vemos os movimentos sociais como o feminismo, né? Que usa dessa estrutura hierárquica para causar ainda mais conflito entre essa relação de homem e mulher. E aí você pode questionar, né? Há algo bom em tudo isso? Sim, gente, há algo bom em tudo isso. Não se esqueça que Deus é misericordioso e Ele nos quer perto dele. Por isso, em meio às sentenças dadas lá em Gênesis 3, o Senhor, Ele anuncia a boa notícia. O Redentor, o Salvador da criação, é anunciado. E Ele viria de uma mulher. Mesmo diante da queda humana, Deus já havia providenciado a solução. E antes mesmo de que tudo fosse criado, de que o mundo fosse criado, Ele já tinha preparado o cordeiro, como diz João lá em Apocalipse 13:8. E Jesus é aquele que veio nos ligar novamente ao Pai, ao nosso semelhante e também a nós mesmas, como eu disse, né? Conhecendo Jesus, nós conhecemos o Pai e nós conhecemos a nós mesmos. Nele nós sabemos quem somos. Então, para finalizar, Eva foi criada de uma maneira muito especial, em um contexto de plenitude. Não havia falta de nada, pois o próprio Deus estava com eles. E, infelizmente, mesmo nesse contexto, o inimigo chegou e distorceu a imagem de Deus para a mulher. Mas hoje nós já conhecemos a Deus. Então, quando o inimigo quiser distorcer a imagem de Deus, nós precisamos nos posicionar e nos lembrar de quem é o nosso Criador, de quem é o nosso Pai. Busque ouvir a voz de Deus, pois foi Ele quem a formou e Ele fez isso de um modo especial. Nós podemos meditar e acreditar na verdade de que nós somos criadas à imagem do Senhor e para a glória do nome dEle. Nosso papel como mulher, o nosso papel como auxiliadora é importante, assim como o papel do nosso amigo Espírito Santo. E por isso nós podemos influenciar de uma maneira muito positiva essa geração. E vamos nos lembrar também de que nós somos redimidas por meio do descendente da mulher, que foi anunciado lá em Gênesis 3:15, Jesus. E é isso, gente. Há muita coisa pra gente falar sobre Eva, mas por enquanto
É isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e até o próximo Para Elas Podcast. Beijo, beijo. Tchau, tchau.